nós nesta noite, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 25. Aleluia. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Glória a Jesus. Assim diz a palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, derramar da sua graça nesta noite sobre as nossas vidas, e possamos purificar o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, para estarmos mais próximos, para que a presença do Senhor não se afaste de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens, que é comparada com o reino dos céus, né? Esse reino é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. A gente vê a figura do noivo, e essa figura do noivo representa a sua própria pessoa, é você. A figura da noiva representa a sua igreja fiel, e a figura do casamento representa seu compromisso com a sua igreja. Esse noivo representa Jesus Cristo, a própria pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. E essa parábola das 10 virgens, ela é muito conhecida, e ela é uma mensagem muito profunda para os nossos dias atuais. É uma mensagem de preparação, é uma mensagem de advertência, é uma mensagem que traz um despertamento para a sua igreja. Ontem nós pregamos dentro do tema, desperta. Desperta, ó igreja, porque dormes. Desperta, ó tu que dormes. Então Jesus Cristo, ele utilizou a descrição de um tipo de casamento. Que casamento? O casamento judaico, ele, na época, ele usa nessa parábola. Era um costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. Lá a noiva esperava com suas damas de honra as virgens, que ao serem avisadas da aproximação do noivo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa, aonde haveria a celebração das núpcias. E havia 3 fases que faziam o casamento judaico acontecer. A primeira fase, o pai levava o filho à casa da moça e lá arrumava o casamento para ele. Depois de tudo acordado e aceito entre a família. A segunda fase, o pretendente chegava junto à moça e a sua família, pagava um dote para selar o seu compromisso. A noiva tinha um valor, aleluia. Assim como nós tínhamos esse valor para Cristo, ele
prudentes e 5 imprudentes. A gente imagina a preparação de um casamento hoje nos nossos dias. A gente organiza a maioria das pessoas com um ano de antecedência. Prepara buffet, prepara toda aquela preparação com cerimonial. E ali eles escolhem quem eles querem levar, o que eles querem fazer. Preparam as madrinhas, os padrinhos. Muito botam 20 padrinhos, outros botam só 2. E assim sucessivamente. Havia uma preparação. E assim foi com essas virgens. Elas foram preparadas, elas foram chamadas para se apresentar. Elas eram a cerimonialista daquela festa. Elas eram cerimonialistas e elas tinham que estar com as suas lamparinas acesas para preparar o caminho para o noivo entrar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essas virgens, elas faziam parte dessa cerimônia. A festa provavelmente durava 7 dias. E elas tinham o compromisso de não falhar no casamento com a iluminação. Mas a palavra de Deus nos diz que o reino do céu, ele será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E a palavra diz que 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. 5 estavam com as suas lamparinas cheias e com a sua botija. E as 5 só estavam com as suas lamparinas acesas. As prudentes levaram as lâmpadas e azeites em suas vasilhas. Mas as imprudentes não fizeram. E a palavra de Deus diz que, tardando o esposo, tosquenejaram, elas cansaram e elas todas adormeceram. Ao despertar de Jesus para as nossas vidas, a igreja do Senhor está com essas 10 virgens. 5 estão preparadas, mas 5 estão despreparadas. O noivo está tardando. Cristo está tardando chegar para vir buscar a sua igreja. E nós estamos aqui precisando nos preparar para que quando Ele chegar, aleluia, nós estejamos preparados para deixar o caminho aberto para que Ele possa vir nos buscar. Mas nós estamos dormindo, nós estamos nécios, nós estamos acomodados. E o Senhor nos traz esse alerta: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó igreja, aleluia. Oh, aleluia. Eu não sei o que você tem feito para Jesus, para agradar o coração de Jesus. Eu não sei se as tuas lamparinas estão cheias e você ainda tem mais uma botija. Quando a gente vai lá para 2 Reis e conta a história de uma viúva, que o marido dela morre, mas havia uma dívida. E dentro daquela dívida, ela vai atrás de um homem de Deus. E quando ela chega diante de Eliseu, ela disse: meu marido morreu, o teu servo morreu. E a palavra de Deus diz: mas tem os cobradores. E ele deixou uma dívida. E ele disse que se eu não pagar essa dívida, ele vai vir buscar os meus filhos para fazer de escravo. Os meus filhos vão trabalhar para ele. E a palavra de Deus diz que Eliseu perguntou para ela: o que é que tu tens em casa? Primeiro ela diz: eu não tenho nada. Mas automaticamente ela diz: eu não tenho nada. Mas ela lembra: eu tenho uma botija, um pouquinho de azeite. Então vai, pega todas as vasilhas dos teus vizinhos que tu puder. E quando tiver tudo pronto, aleluia, pega as vasilhas. E a palavra de Deus diz que aquela mulher foi com seus filhos. E quando tiver tudo pronto, se tranca dentro do teu quarto e começa a despejar o azeite.
Oh, aleluia. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite. Primeiro ela disse que ela não tinha nada. Eu não sei, crente. Igreja do Senhor. Eu não sei como é que está um pouquinho de azeite. Se tu tem um pouquinho, se está vazio, se está seco, eu não sei. Mas o Senhor, nesta noite, esse pouquinho que tu tens nessa noite, pega todas as vasilhas possíveis, oh, aleluia, e vai despejando, porque é o Senhor quer que você saia daqui cheio e transbordando. E a palavra de Deus diz que aquela mulher fez o que o profeta falou. Ela despejou. E quando acabou as vasilhas, o azeite, quanto mais vasilha eu tenho, mais azeite eu tenho para derramar sobre vocês. Quanto mais vasilha, eu fico imaginando aquela mulher. Se aquela mulher fosse intrigada com os vizinhos, da onde ela ia tirar a vasilha? Se aquela mulher mal com o vizinho, da frente, do lado direito, do lado esquerdo, do vizinho de trás. O Senhor, Ele quer fazer você transbordar. Não importa como você está, aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, ele dá talvez a melhor explicação como está preparado. Em 1 João capítulo 2, verso 28, diz que permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados por ele na sua vida. Se eu desejo o cumprimento da palavra, a própria palavra requer alguma atitude minha, e uma delas